Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Segunda-feira chuvosa. Saí da rua Nestor, da minha casa. Estou indo para a escola Joaquim da Silva Gomes, onde trabalho. E dei uma paradinha aqui. Olha quanta chuva está caindo. É claro que eu estou de guarda-chuva. Estou aqui embaixo de uma pérgola muito bonita que tem aqui na Praça Dom Romualdo. E vejam o que tem aqui na nossa frente. O que é isso? A Fonte Wallace. Fonte Wallace. Aqui eu estou na Praça Dom Romualdo. Esta praça tem homenagem ao bispo Dom Romualdo de Seixas, o Visconde de Santa Cruz. Então vejam lá, Fonte Wallace, ali na frente, a antiga sede da Sociedade Musical Francisco Braga. Olha quanta chuva! Ninguém faz foto da Fonte Wallace com chuva, o pessoal prefere vir aqui com sol. Aqui a Administração Regional de Santa Cruz, Superintendência da Zona Oeste, e a casa onde morou o senador Júlio Cesário de Mello. Quem conhece o meu canal do YouTube, o canal do professor Sivaldo, já viu que eu falei sobre o Júlio Cesário de Mello. O Júlio Cesário de Mello morou nesta casa. Ele era médico, trabalhou no Matadouro, era um médico sanitarista e depois ele se candidatou, foi eleito intendente e chegou até a senador. Era amigo e correligionário do senador Camará e também do Álvaro Alberto. Então aqui eu estou na Praça Dom Romualdo. Estou circundando aqui a Praça Dom Romualdo. Tem aqui uma mangueira, olha quantas mangas nós vamos ter aqui. Então é interessante isso, plantou, dá. Em se plantando dá, já dizia, quem foi que disse? Quem escreveu a carta? Pedro Vaz de Caminha. Então, Fonte Wallace. Esta fonte, ela não esteve sempre aqui. Inicialmente, quando ela foi trazida para Santa Cruz, ela foi instalada nas proximidades do antigo quartel, do antigo 2º Regimento de Artilharia Montada, 2º RAM, onde hoje atualmente é o quartel do Batalhão Vila Gran Cabrita, que foi a antiga sede do convento dos jesuítas, depois transformado em Palácio Real, em Palácio Imperial. Então ali no quartel, depois que fez a proclamação da República, o palácio, as instalações foram transformadas num quartel do Exército. Então algumas unidades estiveram ali, como o 2º RAM e o 5º Regimento de Artilharia Montada. Na transição da monarquia para a República, era o 5º Regimento de Artilharia Montada e o comandante foi o Coronel Olímpio. E tinha um tenente chamado Tenente Talone, que foi o superintendente da fazenda. Então essa Fonte Wallace, ela foi trazida para lá, foi levada para lá. Depois, posteriormente, ela veio para cá, para a Praça Dom Romualdo. Veja como chove demais. Dei essa paradinha aqui para evitar essa chuva, né? Mas é aquela história, né? Enquanto a gente descansa, né, carrega a pedra. Então eu resolvi fazer essa postagem. Depois vocês podem me chamar de maluco. Esse professor é doido, fazer uma postagem com essa chuvarada. Mas quer fazer o quê? Ou eu tomo banho, porque aqui também está pingando. Eu estou de guarda-chuva, estou embaixo da pérgola, mas está chovendo. Então, o que significa essa fonte? Infelizmente eu não posso chegar muito perto, porque a chuva está demais e já tem vários alagadiços. Mas essa fonte, ela foi uma doação, esta e outras centenas de fontes, talvez, não sei, centenas de fontes, foram doadas por um inglês chamado Richard Wallace. Esse Richard Wallace encontrava-se em Paris, na França, no final do século 1870 por aí, no final da Guerra Franco-Prussiana. E na época, como a França estava perdendo a guerra, surgiram problemas seríssimos para a população francesa, principalmente a população de Paris, principalmente com relação à questão do abastecimento d'água. Então, Richard Wallace era filho de um industrial inglês muito rico, milionário, e tinha uma herança grande. E ele, o que ele resolve fazer? Ele, vendo a falta de água em Paris, ele tem a ideia de mandar fazer um projeto
para a criação dessas fontes, Fonte Wallace, que é muito bonita, e fez a distribuição, inicialmente em Paris, depois outras cidades também da França, e posteriormente algumas dessas fontes também foram doadas para governos parceiros da França, inclusive o Brasil. No Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, a antiga capital da República, e na época da monarquia também era a capital, no Brasil nós tivemos aqui no Rio de Janeiro esta fonte que está em Santa Cruz, tem uma outra fonte idêntica a essa que está aqui na Floresta da Tijuca, e mais uma outra dessa, não, acho que é no Largo do Boticário, e são 3 fontes. Agora, essas fontes Wallace, essa marca Wallace, que dá o nome do Richard Wallace, não são apenas esse tipo de fontes, existem outros tipos de fontes, algumas delas que ficam presas nas paredes e umas outras que são menores, inclusive lá em Campo Grande, nas proximidades ali do viaduto, mas do lado da Avenida Cesar de Melo, existia uma, então tem outros tipos de fonte, então também são fonte Wallace. Agora, essa aqui é a mais característica, que ela é um tipo de escultura, é uma escultura muito bonita, que tem toda uma simbologia. Então, estas fontes, elas são diferentes dos chafarizes. Os chafarizes, eles servem principalmente para fazer a ornamentação das praças, nas cidades. A fonte, além de servir para fazer ornamentação, porque é uma fonte bonita, é uma escultura, né? Ela também serve como um local para abastecimento d'água. Na parte central da fonte, bem no meio da fonte, existe um cano, uma bica que desce a água por ali. E embaixo as pessoas pegavam água. Lá na França, lá em Paris, segundo pessoas que viajaram recentemente, aí essas fontes ainda são usadas. As pessoas antigamente tinha uma caneca, ficava pendurada, uma caneca de latão, pendurada por uma correntezinha de ferro, ficava pendurada e as pessoas bebiam água ali. Mas questões de saúde, essas canecas foram retiradas. Então, mas as pessoas lá em Paris, lá na França e em outras cidades também, bebem água na rua, que a água lá é potável, não tem problema nenhum. A água aqui também é potável. A SEDAI, já numa época aí, quando era o governador o Chagas Freitas, ele chegou a beber água tirada diretamente do rio e disse: não, a nossa água é limpa, é potável. Bom, de qualquer forma é o seguinte, a fonte ela serve para abastecer água. Então aqui estou encerrando, porque a chuva está diminuindo um pouquinho, vou seguir minha caminhada e desejo a todos um bom dia, uma boa semana, chuva abençoada, graças a Deus. E até uma próxima postagem do canal do Professor Simvaldo. Não esqueçam de, quem gostaram, não esqueçam de dar aquele linkzinho de gostei, compartilhem, enfim, façam a divulgação. Ontem, domingo, dia 8, nós tivemos o 35º passeio ciclístico, idealizado pelo Reinaldo Azevedo. Estive acompanhando o Claudinho do Som, no carro dele, falando um pouco sobre esses monumentos, e já fiz a postagem sobre isso. Aliás, fiz 3 postagens. Uma dentro do hangar do Zeppelin, aquele monumento histórico que não pode deixar de ser visitado e conhecido. Fiz outra também percorrendo um pouco Sepetiba, e no finalzinho, no estacionamento também, na abertura e no encerramento também tem apresentações. E além disso, fiz uma apresentação sobre a Baixada de Sepetiba e o engenheiro Ideobrando de Araújo Góes. Isso ontem. Quem puder, quem quiser, não deixe de dar uma passadinha por lá, assistir. Se gostar, compartilhem e façam um comentário. Então, mais uma vez, um abraço, um bom dia e uma boa semana para vocês. Finalmente a chuva está parando, sigo o meu caminho para a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, 10.19047, onde hoje trabalho até às 16 horas. Um abraço a todos.